Completada esta obra, Jesus virá buscar os seus filhos. Jesus voltará. Portanto, vigiem, porque não sabem o dia nem a hora. Vivemos numa época de incredulidade e descrença. Eis que ele vem com as nuvens e todo o olho verá. Pois não sabemos quando ele virá. Mas o que mais importa não é quando Jesus virá, mas como está a sua vida. Virei outra vez. Jesus voltará para buscar e salvar aqueles que nele creram. Ele prometeu. Nós, porém, segundo a sua promessa, esperamos novos céus e nova terra, nos quais habita a justiça. Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vou-lhe teria dito. Vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estou, estejais vós também. Anjos se reúnem ante o trono do Senhor, vestidos para a guerra, pois o fim chegou. Na terra os quatro ventos foram soltos para dizer que o dia do Senhor se aproximou. Todo o universo se levanta para ver a última batalha, o bem vencendo o mal. Cristo, o Cordeiro, nosso príncipe da paz, vestiu a armadura de Miguel e vai voltar. Breve virá, breve Jesus voltará. Breve virá, breve Jesus. Olá, tudo bem? É um privilégio retornarmos aqui aos estúdios da TV Jaguari para mais um programa Conexão com Jesus. Hoje, já dia 3 de julho de 2012, o tempo está passando rapidamente e bondosamente Deus nos dá o privilégio de estarmos com você. Na técnica está o Júnior, que bondosamente tem feito esse trabalho lindo para que esta mensagem possa chegar bem até a tua casa. Eu sou o pastor Ivan Estina, pastor da Igreja Adventista do Sétimo Dia, para as cidades de Cosmópolis e Paulínia. Em Cosmópolis nós estamos em 4 endereços. Na rua Antônio Perucci, 216, Vila Nova. Na rua Luiz Vaz de Camões, 369, na Cidade Alta. No Parque Estéreo estamos na rua Ponciano Tonucci, número 258. Lá no Laranjeiras estamos na rua Camilo Stuck, número 96. Em Paulínia, nós estamos em 3 endereços. Na Rua dos Estados, número 352, na Vila Presidente Médici. No João Aranha, estamos na rua Saturnino de Brito, 578. E no Cooperlotes, estamos na rua Viviane Cristina Clemente Teles, número 236, é na antiga Rua 6. Os cultos na Igreja Adventista do Sétimo Dia são sempre aos sábados, às 9 horas da manhã, aos domingos, às 20 horas e às quartas-feiras, às 20 horas. E você e sua família são nossos convidados para juntos podermos, em uma das nossas congregações, estudarmos a Palavra de Deus. Como temos estudado os ensinos bíblicos maravilhosos, extraordinários, hoje nós vamos estudar sobre os sinais da volta de Cristo.
Os sinais da volta de Cristo estão demonstrando que em breve Jesus vai voltar. E este é o tema desta noite. Eu quero convidá-lo a fechar os olhos e vamos orar a Deus. Senhor Deus e Pai, humildemente pedimos a Tua bênção estudarmos os ensinos do Teu santo livro. Que o Deus Espírito Santo possa iluminar a nossa mente e o nosso coração. Em nome de Jesus, nosso único Senhor e Salvador. Amém. Meu prezado amigo, a volta do Senhor e Salvador Jesus Cristo para nos buscar é uma realidade clara e inequívoca da palavra de Deus. E quer você queira ou não, na agenda de Deus, um dia Jesus Cristo vai voltar. E quando esse dia chegar, eu e você precisamos estar preparados. Deus não disse o dia e a hora em que enviaria Jesus a este mundo, mas a Bíblia apresenta sinais alusivos à volta de Jesus. Quero convidá-lo aí a abrir a tua Bíblia, nós daremos os textos bíblicos e teceremos os comentários dos ensinos bíblicos. Quero convidá-lo a analisar o que o texto bíblico traz em Mateus, capítulo 24, versos 6, 7 e 10, e 2 Timóteo, capítulo 3, versos de 1 a 4. Paulo, inspirado pelo Deus Espírito Santo, descreve na segunda carta a Timóteo, capítulo 3, que os homens seriam egoístas, gananciosos, arrogantes, ingratos, irreverentes, mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus. Meu querido irmão, é um mundo diferente deste que Paulo descreve lá em 2 Timóteo, capítulo 3. E o Senhor Jesus Cristo, em Mateus, no capítulo 24, ele descreve, versos 6, 7 e 10, que nós ouviríamos falar de guerras, de rumores de guerras, nação contra nação, reino contra reino, terremotos em vários lugares. Não passa um dia, o sol não se põe em um único dia no planeta Terra, sem que haja um conflito armado em algum lugar deste mundo. E muitas vezes são dezenas deles pipocando em vários lugares. E vários países estão envolvidos. Agora o mundo está vivendo aquela dificuldade na Síria. Os países estão de olho, estão envolvidos. Milhares de pessoas já perderam a vida. Meu prezado amigo, são sinais da breve volta de Jesus. Porque quando um filho ou uma filha de Deus morre, perde a sua vida, ali encerrou o seu tempo e as decisões que ele deveria ter tomado na vida dele. Se ele não entregou a sua vida nas mãos de Deus, se ele não reconheceu a Jesus como seu Salvador pessoal e único da sua vida, ele não será salvo, meu prezado amigo. Na morte encerra todas as decisões. E o texto bíblico chama a atenção para o tempo da volta do Filho de Deus. Tem mais. A Bíblia descreve em Mateus 24, verso 7, verso 29, ao falar de terremotos, que dizer de fomes? A fome está espalhada pelo mundo. A Bíblia fala de terremotos, escurecimento do sol e da lua, e fala da queda das estrelas. Esses sinais já se cumpriram. No dia 19 de maio de 1780, houve o que é chamado de escurecimento do sol e escurecimento da lua. E meu prezado amigo, no dia 13 de novembro de 1833, houve a queda das estrelas. São sinais que se cumpriram, sinais no mundo físico que se cumpriram para que eu e você pudéssemos entender que o tempo da volta de Jesus se aproxima. Mas o próprio Senhor e Salvador Jesus Cristo, no Evangelho de Mateus, capítulo de número 24, versos 4, 5, 11 e 24, em 1 João, capítulo 3, verso 4 também, o texto bíblico diz que haveria falsos cristos e falsos profetas, e eles realizariam prodígios, sinais,
falsos milagres, falsas curas, tendo em vista enganar os filhos e filhas de Deus. Você e eu vivemos em um tempo em que não podemos brincar com as coisas eternas. Alguns líderes religiosos têm procurado usar a Bíblia para o seu bel prazer e enganado milhões e milhões de pessoas. E graças a Deus que este espaço maravilhoso que a TV Jaguari nos concede para podermos estudar os assuntos alusivos à palavra de Deus, assuntos de Deus para nós. Quantas curas falsas têm sido realizadas e quantos milhares de pessoas têm sido enganados. Segunda carta de Pedro, capítulo 2, versos de 1 a 3, descreve que o que motiva esses falsos profetas não é o amor a Deus, não é o amor ao próximo e nem a obediência aos santos mandamentos de Deus. Eles estão ligados à avareza, a assuntos financeiros. E alguém pode dizer, mas pastor, como pode ser isso? É assim mesmo, meu prezado amigo. E eles se apresentam em rádio, em televisão, em estádios. São verdadeiros shows. E eles arrecadam milhões e milhões. E o povo que já tem a sua vida apertada, uma vida que não é fácil, ainda eles são motivados naquele reboliço que se faz, aquela algaravia, aquelas coisas, e eles acabam dando do pouco dinheiro que eles têm. E os líderes vão se enriquecendo. E quando a pessoa volta para casa, fala, mas eu dei o meu dinheiro lá. É verdade, você foi iludido, você foi enganado. Meu amigo querido, a Bíblia e só a Bíblia deve ser estudada. As pessoas não são atraídas para esses líderes através do estudo da Bíblia. E eu quero ler um texto que está descrito aqui de João capítulo 14, versos de 1 a 3, numa seleção de textos que eu tenho aqui. Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se assim não for, eu vou-lo teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou estejais vós também. Esta é a promessa do Deus Filho, preparar lugar para nós. E no livro de Atos, capítulo 1, versos 10 e 11, os discípulos estavam reunidos, com os olhos fitos no céu, enquanto Jesus subia. E 2 anjos agora, varões vestidos de branco, se puseram ao lado deles e lhes perguntaram, varões galileus, por que estáis olhando para as alturas? Esse Jesus que dentre vós foi assunto ao céu, assim virá do modo como o vistes subir. Jesus voltará. A volta de Jesus será visível, literal, acompanhada de poder e glória, e os santos anjos de Deus reunirão os escolhidos dos 4 cantos, norte, sul, leste e oeste do planeta Terra. E todos os que confiamos em Deus, poderemos estar na presença de Deus e vivermos a eternidade. Mais um sinal, descrito em Mateus 24, verso 14. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo em testemunho a todas as nações, e então virá o fim. São palavras do Filho de Deus, meu prezado amigo, o evangelho do reino. O evangelho que precisa ser pregado. O evangelho bíblico, o evangelho que salva, o evangelho de compromisso. Você é chamado a assumir um compromisso com Deus. Você não é chamado a continuar a vida mesquinha que você vivia longe de Deus. Uma vida sem alegria, uma vida sem esperança. Uma vida triste, desamparada. Agora você é convidado a estar nos braços de Deus, em uma vida feliz, em uma vida dirigida e orientada por Deus na jornada para o céu. Você e eu somos chamados por Deus. Aceitar os caminhos de Deus para a nossa vida é uma decisão única e tão somente nossa.
Eu e você precisamos tomar essa decisão na vida. Sabe? O Evangelho precisa ser estudado e nós precisamos analisarmos a cada dia se as coisas estão de acordo com a palavra de Deus. Como se prova se os ensinos que estão falando por aí estão de acordo com a palavra de Deus? Mateus capítulo 7, verso 15, 2 Pedro 3, verso 16. Alguns naquele dia vão dizer assim: Senhor, Senhor, em teu nome nós fizemos isso, nós fizemos curas, nós expulsamos demônios. E Jesus dirá: olha, eu nunca vos conheci, afastem-se de mim. Como Jesus vai conhecer aqueles que pisam os mandamentos de Deus a pés, como descritos em Êxodo capítulo 20? Como Jesus vai conhecer aqueles que rejeitam Jesus como seu Salvador pessoal? Aqueles que rejeitam os ensinos de Jesus, meu prezado amigo. Não podemos rejeitar os ensinos de Jesus na sua santa palavra. Vivemos em um tempo em que muitos estão se levantando. E levantam-se pessoas com outros ensinos diferentes da Bíblia. Aparecem líderes no mundo religioso, no mundo cristão, e aparecem no mundo não cristão também. Existem algumas grandes religiões no mundo. O mundo hoje tem mais de 7 bilhões de pessoas. E dentro do cristianismo são aproximadamente 4.000 religiões. Fora isso tem o budismo, islamismo, shintoísmo e vai daí afora. Líderes conduzem a pessoa do nada para lugar nenhum. Eu e você somos chamados a colocarmos os olhos na palavra de Deus, a buscarmos os ensinos de Deus. Eu quero dizer uma coisinha para você. Como se sabe se a doutrina é verdadeira ou não? Como se sabe? A doutrina precisa estar de acordo com a Bíblia. A doutrina precisa ser baseada no livro sagrado, não só em um pedaço do livro. A doutrina não pode ser baseada em apenas um verso da Bíblia. E se alguém disser assim: mas meu amigo, como eu posso acreditar que Jesus vai voltar? Na segunda carta de Pedro, capítulo 3, verso 9, Pedro diz que Jesus é paciente, é longânimo. Jesus tem paciência porque Ele não quer que você se perca, meu prezado amigo. Imagine você que está ouvindo esta mensagem hoje, mensagem de Deus. Se Jesus tivesse voltado algum tempo atrás, antes de você conhecer a mensagem, Deus está dando o privilégio de você conhecer os ensinos de Deus. Não deixe de tomar a tua decisão ao lado de Deus. Creia no que Deus fala, vai dar certo. Quando nós cremos nas coisas de Deus e na maneira de Deus dirigir as coisas, nós temos mais tranquilidade e certeza de que Jesus foi preparar lugar para nós. E você tem dificuldades, você tem problemas, todos nós temos. Nós ainda estamos neste mundo, mas Deus tem um lar melhor para você. Deus tem um lugar preparado para você, onde a lágrima, a tristeza, a dor, o sofrimento, o luto não vai entrar. Apocalipse capítulo 21, verso 4. Não mais vai haver lágrimas. Quantas lágrimas nós derramamos neste mundo? Lágrimas de dor, de separação, de distância, de saudade, de falta de compreensão, de falta de conhecimento das coisas. De repente eu estou falando para alguém que passou por uma mágoa, alguém te magoou no dia de hoje. Saiba que Deus te ama. Jesus foi preparar um lugar. E devemos ter uma atitude no tempo do fim. Lucas capítulo 21, versos 28 e 34, e Mateus 6, verso 33. Quando estas coisas